Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, né? Obrigado. Você é muito linda, viu? Gente, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente, né, falar mais um pouquinho do amor que Ele tem pela nossa vida. Amém? Galera, Deus Ele ministrou algo no meu coração há algumas semanas, né? Quando eu vi que estava chegando próximo de eu estar ministrando aqui. E o tema que Deus Ele ministrou no meu coração foi esse: a fidelidade de Deus. É muito interessante quando nós falamos da fidelidade de Deus, porque quando a gente fala da fidelidade de Deus, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que a gente pensa, que nós, em algumas áreas, somos fiéis, Deus Ele nos constrange com a sua fidelidade. E Deus Ele é fiel nas nossas vidas. E vamos lá. Fazia um tempinho, né, que eu não ministrava aqui. Até brinquei com o Diogo, nem sei se ele prestou atenção. Falei para ele ontem que fazia tanto tempo que eu não pregava no domingo, que eu até pensei que estava de banco. Mas vamos lá, glória a Deus. Eu gostaria de estar lendo 3 textos aqui, para nós caminharmos aqui nessa noite. O primeiro texto se encontra em Deuteronômio, no capítulo 7, o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: lembrem o que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Números, capítulo 23, o verso 19, diz assim: Deus não é como os homens que mentem, não é como um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu, Ele diz e faz mesmo. Agora o último, Salmos 146, versos 5 e 6, diz assim: feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, no seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que nele existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Quando nós vamos falar da fidelidade de Deus, o que é fiel? O dicionário, ele vai dizer que fiel é aquela pessoa que tem lealdade, verdade, veracidade e exatidão. Uma das características que é mais nobres de Deus é a sua fidelidade. O interessante é que os salmos que nós lemos, e toda a maioria dos salmos, quando nós vamos ler, salmos cânticos compostos pelo povo de Israel, para o povo de Israel, cânticos do povo de Israel. E o interessante é que, se nós prestarmos atenção, toda vez que o povo ele começa a cantar, a louvar a Deus, é referente à sua fidelidade. A maioria das vezes, se você prestar atenção nos salmos, você vai ver que eles vão falar muito, os salmistas vão falar muito referente à fidelidade de Deus. Mas por que eles vão falar sobre a fidelidade de Deus? Porque isso, como eu acabei de dizer, é uma característica muito nobre de Deus. Deus ele é fiel. Deus ele fala e ele cumpre. Tudo aquilo que Deus ele fala, ele vai cumprir. E todos os salmistas, quando eles vão compor os salmos, a maioria deles vão falar que Deus ele é fiel.
por que essas características, né, essa característica é tão marcante? Porque eu imagino os salmistas, eles tendo visto o que tinha acontecido com o povo, tudo que eles fizeram, e Deus, Ele permaneceu fiel. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele falava com o povo e cumpria. Então eu começo a imaginar como os escritores da palavra de Deus, tanto de Gênesis até Apocalipse, como eles imaginavam a fidelidade de Deus. Como eles imaginavam o poder que Deus tem e como Ele cumpria tudo aquilo que Ele falava. E esses escritores, desde Gênesis a Apocalipse, todos eles inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, independente da época, independente da situação, da região que eles estavam, independente de tudo isso, eles escreviam e sempre falavam a respeito da fidelidade de Deus. Por que será que eles deram tanta ênfase em falar a respeito da fidelidade de Deus? Nós, por muitas das vezes, por nós sermos seres humanos, nós somos infiéis. E esses escritores, baseado no que eles viviam, baseado no relacionamento com as pessoas, talvez alguns deles não tiveram como se pode dizer, um exemplo vivo de um ser humano com a fidelidade. Porque o ser humano ele trai, o ser humano ele fala que vai fazer alguma coisa e às vezes não faz. Mas eles conseguiram achar em Deus a fidelidade eterna. Eles conseguiram achar em Deus um Deus que é fiel, a um Deus que fala e cumpre. É muito interessante isso. Eu volto a dizer para vocês, o que mais nos espanta de tudo isso, e o que mais me deixa encantado com a fidelidade de Deus, é que nós somos seres humanos falhos, ilimitados, e o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é um Deus grande, é um Deus poderoso, e mesmo Ele sendo um Deus grande, forte, poderoso, Ele é fiel a nós seres humanos, aquilo que Ele diz a nós seres humanos que somos limitados. Não tem ninguém acima de Deus, todo o poder está nas mãos deles, todo o poder está nas mãos dele, não existe ninguém acima dele. E será que se Deus, Ele falasse algo a nosso respeito e não cumprisse, será que alguém poderia colocar Ele em algum tribunal? Será que alguém poderia julgar a Deus? Será que alguém colocaria Deus na parede e falar, ó, você não cumpriu? Não. Porque Ele é fiel. Não tem como. Ele é fiel. Esse é um atributo de Deus. A fidelidade para conosco, a fidelidade para com a palavra que Ele diz. E como eu disse, Deus Ele é forte, Deus Ele é soberano. Mas como um Deus que é tão forte, tão poderoso, não deve nada
a ninguém, não pode ser um Deus tirano. A tirania, ela é uma característica do poder. Os tiranos são pessoas que têm poder e usam desse poder para se sobressair sobre outras pessoas mais frágeis. Há uma diferença também de pessoas que têm algumas características da tirania, mas não têm poder para isso. Mas Deus, mesmo Ele sendo grande e forte, Ele permanece fiel quando Ele diz, eu vou te ajudar, Ele ajuda. Quando Deus diz, eu estou contigo, Ele está contigo. E uma pessoa que tem poder, por muitas das vezes, o poder, ele corrompe o coração das pessoas. Mas Deus, ele tem todo este poder, mas ele permanece fiel à sua palavra. 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 13, a palavra diz assim, ó: e mesmo ele, tendo todo o poder, permanece fiel a nós. Mesmo nós ainda não sendo fiéis, se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Você conseguiu entender o que eu acabei de dizer? Por muitas das vezes, nós não conseguimos ser fiéis a Ele. Nós cristãos, nós declaramos que nós somos um com Cristo, mas muitas das vezes nós não conseguimos manter a nossa lealdade, a nossa fidelidade. Como o Diogo disse aqui no culto, às vezes a gente não consegue nem chegar na hora do culto, a gente não consegue ser nem fiel ao horário do culto, para adorar a Ele. Mas na hora de receber aquilo que Deus prometeu, a gente quer que seja no nosso tempo, a gente quer que seja na hora. Mas mesmo diante disso, eu glorifico a Ele, porque a palavra dEle nos disse que mesmo a gente sendo infiéis a Ele, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas Tiago, você acabou de dizer que nós não somos fiéis e Ele permanece fiel. Mas essa lealdade, essa fidelidade de Deus para conosco, é para que nós sejamos constrangidos também a ser fiel e ter um relacionamento com Ele. Porque nós precisamos. Então, baseando-se naquilo que eu acabei de dizer, em tudo que nós estamos tratando aqui, quando nós estamos e nós temos um relacionamento com Deus, Ele vai estabelecer um compromisso conosco. E deixa eu te dizer algo, todo compromisso que Deus faz conosco, quando nós temos uma intimidade, quando nós estamos em Cristo, quando nós temos um relacionamento com Cristo, esse compromisso que Ele tem conosco é tão forte, que Ele chama esse compromisso de aliança. Então, só para a gente entender, para me dar um exemplo para vocês, eu posso falar, nossa, amanhã eu vou lá na casa do Danilo, vou tomar um café com ele. Outra coisa é eu dizer, eu vou me casar com a Giovana. Para quem não sabe, Giovana é minha noiva, tá, irmãos? Eu vou casar mesmo. Mas
Quando eu falo de casamento, eu estou falando de aliança. Mas quando eu falei que vou tomar um café com Danilo, talvez por nós é só uma conversa. Mas com Deus é diferente. Todo compromisso, toda palavra que Deus ele libera e fala ao nosso favor, e fala na sua palavra, é uma aliança. Toda palavra que Deus faz, Deus não tem essa. Ah, mas Tiago, eu não vou conseguir ir lá porque eu não consigo, não vou conseguir ir lá porque eu vou chegar atrasado, não. Deus, ele é fiel à sua palavra. Deus, ele é fiel naquilo que ele diz. Ele é fiel. Todos os compromissos que Deus ele tem para conosco é uma aliança. Então nós estamos falando de um Deus que tem todo o poder, como eu disse no início. Ele é fiel naquilo que ele fala. E o interessante, que ele é tão poderoso, que ele poderia usar de todo o seu poder para descumprir a uma palavra, porque ele pode. Mas ele é tão fiel, ele é tão justo, ele é tão amoroso, que ele usa todo o seu poder para manter a sua fidelidade para com a gente. Todo o seu poder para manter a sua fidelidade para conosco. Pode todas as circunstâncias, pode tudo ser ao contrário, para dizer que Deus ele não é fiel. Mas mesmo assim, ele permanece fiel. Mesmo assim, ele permanece fiel. E nós temos isso, uma garantia, que é a palavra de Deus, da nossa fé, dessa rocha, que é o nosso Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, o verso 4, a palavra de Deus diz assim, o Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo em tudo que faz, Ele é fiel e correto, e julga com justiça e honestidade. A nossa mudança, ela não pode e não é suficiente para mudar a Deus. A nossa infidelidade, ela não pode, não é suficiente para mudar a fidelidade de Deus. E tudo que nós recebemos, por muitas das vezes, é somente consequência daquilo que a gente faz. Então você pode dizer, nossa Tiago, mas eu estou passando um perrengue danado, você não sabe. Mas talvez isso seja consequência daquilo que você plantou há muito tempo atrás, ou no presente também. Mas Deus ele permanece fiel. Nós estamos vivendo em um tempo que... Em um tempo não, na verdade a humanidade, ela é assim. Quando nós vamos fazer algum compromisso com alguém, venda, qualquer coisa, aluguel, existem algumas cláusulas que a gente pode colocar. Vou vender um carro para o Thomas, e eu posso colocar na cláusula, se ele não me pagar, não tem trato, está desfeito. Se ele não for fiel na parte dele, eu posso romper essa aliança. Eu posso, que eu tenho direito. O ser humano faz isso. Mas isso é uma aliança feita por homens. Por eu e você, que somos infiéis. Eu e você, que não conseguimos cumprir, por muitas das vezes, aquilo que nós falamos. Mas com Deus é totalmente diferente. Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, diz assim a palavra de Deus: lembrem
que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. O irmão acabou de dizer aqui, por muitas das vezes, nós somos caluniados por pessoas que são seres humanos e são infiéis. Muitas das vezes, nós fomos machucados, porque nós fizemos trato com algumas pessoas. Eu não estou falando somente de coisas financeiras, mas de laços, de amizade, pode ser de um relacionamento. Mas você foi frustrado, porque essa pessoa não se permaneceu fiel, ou foi você que não se permaneceu fiel ao trato que você fez com ela. Mas a palavra de Deus acabou de dizer que o Senhor, o nosso Deus, Ele é fiel, e Ele é fiel e continua a nos amar. Ele continua a manter a sua palavra até por mais de 1000 gerações. Então, em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida. Não sei da forma que você chegou aqui neste lugar. Eu não sei se você foi machucado. Eu não sei se você foi frustrado por uma indiferença humana. Mas deixa eu te dizer, tem pessoas que não foram infiéis a você, mas Deus, Ele continua sendo fiel a você. E até 1000 gerações, Ele vai continuar sendo fiel a você e a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Ele permanece fiel. E o mais interessante disso é que na fidelidade de Deus, Ele é coerente entre aquilo que Ele fala e Ele faz. Nós precisamos entender que a fidelidade, ela não pode ser vista por aquilo que se fala, por aquilo que se promete, mas tem que ter uma coerência entre aquilo que a pessoa fala e faz. Precisa ter uma coerência. Vou dar outro exemplo. Eu posso marcar um almoço na casa do Diogo. Eu vou marcar, viu? Um almoço na casa do Diogo. Não é tão longe, mas vai que os ônibus estão em greve. Eu não tenho carro, não tenho carona, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu quero ir. Eu não estou sendo infiel porque eu não quero. Eu estou sendo infiel ao meu compromisso com o Diogo porque eu não posso, eu sou limitado. Mas entenda uma coisa, com Deus é totalmente diferente. Por quê? Porque Deus, Ele é tão poderoso, porque não tem nada que Deus queira que Ele não pode. Então tudo aquilo que Deus, Ele fala, Ele cumpre. Tudo aquilo que Deus, Ele promete, Ele cumpre. Há uma coerência nisso. Tudo aquilo que Deus, Ele fala, Ele cumpre. Não tem como, porque Ele usa o poder dele para isso. Deus, Ele é 100% fiel por conta disso, porque Ele é coerente em tudo aquilo que Ele fala e faz. Ele é coerente em tudo aquilo que Ele promete e Ele cumpre. Lembra no Gênesis, quando Deus disse, haja luz, e houve luz? Jesus, mar, aquieta-te, e o mar aquietou. Eu não sei da forma que você chegou aqui, mas talvez, você por ter relacionamento com pessoas que são infiéis, você passou a não acreditar no poder que Deus tem, na fidelidade que Deus tem. Mas em nome de Jesus, acredite na palavra que Ele diz para você. Se Ele prometeu algo para você, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele é poderoso e Ele pode. Ele pode.
E é por isso que nós precisamos entender que nós devemos acreditar fielmente nessa palavra que Ele nos diz, que está às nossas mãos. Por que a palavra de Deus ela é de total confiança? Porque Deus ele pode fazer tudo o que Ele diz. Mas a nossa geração, por muitas das vezes, tem esquecido de dar ouvidos à palavra de Deus. Nós, por muitas das vezes, estamos esquecendo de dar ouvidos ao que a palavra de Deus ela fala. A gente acredita em tantas outras coisas, tantas outras ideologias, mas a gente não acredita mais na palavra de Deus, muitas das vezes. Às vezes a palavra de Deus ela parece complexa. Às vezes a palavra de Deus parece um bicho de 7 cabeças. Mas em nome de Jesus, em toda a escuridão que um dia nós estávamos vivendo, e até hoje talvez nós estejamos vivendo, a palavra de Deus ela ainda continua sendo a luz para a nossa vida. A palavra ela ainda continua sendo luz no meio da escuridão. Em meio a todo o caos, a palavra de Deus ela ainda continua sendo a solução das nossas vidas. Nós podemos escutar palavras de homens, podemos, mas muitas das vezes esses homens, essas pessoas dão conselhos, falam pra gente, tentam nos dar uma direção, mas a palavra dessa pessoa pode mudar. Essa pessoa pode mudar de ideia algum dia. Mas eu glorifico ao nosso Jesus. Eu glorifico ao nosso Deus. Porque a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não muda. A gente tem mania de, por não querer acreditar em algumas coisas que a palavra de Deus ela fala, a gente querer acrescentar alguma coisa. Ó, Deus disse isso, mas eu posso ir por esse lado. Ah, Deus disse isso na palavra de Deus, mas eu posso escapar por esse lado. Com a palavra de Deus, não tem mais, irmãos. Quando Deus disse, está dito. Se Deus disse, é ponto final e acabou. Se Deus falou que vai dar certo, irmãos, acredita, descansa que vai dar certo. Se Deus disse que não é para ir, não vai, porque não vai dar certo. Porque Deus disse. Não adianta a gente pegar e selecionar os versículos que a gente quer para a nossa vida, não dá. Se é um versículo, se é alguma coisa que vai me beneficiar, eu quero. Mas se está me confrontando, pode jogar fora que não vale para mim. Ou você vive e entende essa palavra de Gênesis e Apocalipse, ou você não entende ela de forma nenhuma. Porque meia boca não dá, tem que ser a palavra por inteiro. E essa palavra de Deus, ela é fiel, ela é viva, ela é eficaz. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus ele fala para nossas vidas, porque Ele é fiel. Olha que, abra sua Bíblia por gentileza, em Atos, capítulo 17, a partir do verso 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga, e as pessoas dali eram bem mais educadas do que as de Tessalônica, e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. E assim muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como muitos homens também. Eu li esse texto, por quê? Porque os crentes, os cristãos em Bereia, quando Paulo, ele foi visitar eles lá, e Paulo pregava,
O interessante era que Paulo estava pregando, irmãos. Paulo. E os irmãos em Bereia, eles pegavam a Bíblia, eles pegavam a palavra de Deus e estudavam para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdade mesmo. Mas hoje em dia nós estamos vivendo tempos em que as pessoas se agarram mais no que as ideologias do mundo afora estão falando do que na palavra de Deus. As pessoas dão ênfase em tudo, menos na palavra de Deus. E agora, Deus ele nos dá um conselho, baseado no texto que nós lemos, na igreja de Bereia. A primeira preocupação que nós temos que ter, em qualquer situação, em qualquer decisão, é primeiro, ver se o caminho que nós estamos trilhando é coerente à palavra de Deus, é de acordo com a palavra de Deus. Se a gente vai tomar qualquer decisão, nós precisamos ver se aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos falar, a atitude que nós estamos tomando, está de acordo com a palavra de Deus. Você pode dizer, mas Tiago, isso aqui vai me beneficiar. Tiago, isso aqui vai me levar para um caminho mais fácil. Ei, não tem caminho mais fácil. Ou é o que a palavra de Deus diz, ou não é nada. Nós temos que entender que tudo que nós vamos fazer precisa ser baseado no que Deus ele diz a nosso respeito. Se não está na palavra de Deus, se não está de acordo com a palavra de Deus, irmãos, esquece. Precisa estar tudo de acordo com a palavra de Deus. Hoje, há muitas vozes gritando nos nossos ouvidos, dentro da igreja, dentro de casa, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar que você esteja. Existem muitas vozes gritando e dizendo, esse aqui é o caminho certo. Existem pessoas falando para você, esse aqui é o caminho mais fácil. Faz isso aqui que vai dar certo. Mas eu te convido a não escutar essas vozes, mas escutar a voz que vem do céu, a voz que é a palavra de Deus. Porque é isso que nos guia, é isso que nos dirige. Mas nós precisamos escutar a palavra de Deus. Porque os séculos mudam, as pessoas mudam, tudo pode mudar, menos a palavra de Deus. Ela não muda, ela permanece fiel, de geração em geração. Se nós vivemos mais 1000 anos, a palavra de Deus ela vai continuar sendo fiel. Se o mundo viver por mais 2000 anos, a palavra de Deus ela vai continuar sendo fiel, atual e verdadeira. Mateus, capítulo 24, verso 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A palavra de Deus é para sempre. Já estou encerrando. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 146, versos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó,
aquele que põe a sua esperança no Senhor, o Deus, seu Deus, o Criador dos céus e da terra. Dos céus e da terra, e do mar e de tudo que nele existe, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Às vezes parece que Deus ele demora para nos responder. Às vezes as promessas de Deus parece que demoram a se cumprir. Mas nós precisamos entender que Deus ele não se movimenta pelo nosso tempo. A palavra de Deus ela vai nos dizer que existem 2 tempos que a Bíblia vai nos relatar. É o de Cronos, que é o tempo dos homens, se assim posso dizer, e o tempo de Deus, Kairos, ou Kairos. A palavra de Deus nos diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e que Deus ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós precisamos entender que a eternidade, o tempo de Deus, não cabe no Cronos, não cabe no nosso tempo. E o nosso tempo não pode interferir nos planos de Deus. O nosso tempo não pode interferir nos planos de Deus. Deus ele pode, por muitas das vezes, aparecer no fim. Mas o mais importante é que no tempo dele, ele chegou no tempo certo. Para nós, parece que Deus chegou no fim. Para nós, a gente não está nem se aguentando mais. Mas para Ele, Ele chegou no tempo certo. Lembra a família de Lázaro? Quando Jesus chega, elas dizem: mas Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele estaria vivo. Mas chegado antes, em qual tempo? No tempo delas? Porque se for no tempo delas, deu ruim, já era. Mas no tempo de Deus, irmãos, mesmo que Lázaro já tivesse morto, no tempo de Deus, estava tudo sob o controle dele. Para nós parece loucura isso. Porque quando Deus ele fala algo a nosso respeito, Deus ele promete algo para nós. Nós, por sermos seres humanos, quando vai se passando o tempo, vai se passando os anos, e aquilo que Deus ele falou a nosso respeito parece que não se cumpriu, a gente acaba desistindo. Mas a Cleo, ela leu aqui, quando Jesus ele estava aqui, ele fez uma promessa. Ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Eu não sei o que tem te sustentado. Eu não sei qual a palavra que você está caminhando. Mas deixa eu te dizer algo. Se você quer permanecer no propósito de Deus, se você quer permanecer naquilo que Deus ele tem para nós, aquilo que Deus ele te prometeu, se baseia nessa promessa, que ele foi, mas ele vai voltar. Entenda, deixa eu falar algo para você, parece loucura, mas a promessa que Deus, que Jesus ele fez, que vai voltar, ela é uma promessa soberana, que abrange a todos. Ela é uma promessa coletiva. Existe uma promessa para a sua vida individual, mas deixa eu te dizer, existe uma promessa maior, que é no coletivo para todos nós, que é Jesus dizendo que vai voltar. E como eu disse, Jesus
Ele é fiel naquilo que Ele diz. Jesus, Ele é fiel naquilo que Ele fala. Então, se Ele disse que vai voltar, irmãos, pode aguardar, porque Ele vai voltar e Ele está próximo. Ele é fiel. Se coloque de pé, por gentileza. Eu não sei você, mas a fidelidade de Deus, ela tem que nos constrangir. Por quê? Porque como pode, irmãos, um Deus tão grande, tão poderoso, ser fiel a nós, e nós continuarmos da mesma forma, não tendo um compromisso com Ele? Deus, Ele é fiel. E eu mostrei isso para vocês aqui essa noite. Mas e você? No que você tem sido fiel a Deus? Será que quando chega a dificuldade, chega a adversidade, chega os problemas, as lutas, as aflições, você permanece firme? Ou você continua sendo infiel? Será que quando chega as lutas, as provas, a gente permanece fiel? Deus, Ele nos diz na sua palavra: ser fiel, seja firme, seja corajoso. Talvez Deus te prometeu algo, Deus falou algo ao seu respeito, e por causa das lutas, das provas, você desanimou. Mas Ele continua sendo fiel. Talvez você desanimou e não consegue mais acreditar no que Ele diz, porque as vozes são muitas ao nosso respeito, do nosso lado, dos nossos ouvidos. Mas como eu disse, ouça a voz que a palavra de Deus ela nos diz. Ouça aquilo que Ele diz a seu respeito. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai cumprir, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus e Ele é fiel, e a sua fidelidade, ela dura para sempre. Feche teus olhos, por gentileza. Pai, obrigado por mais este momento na Tua presença. Obrigado por mais este momento na Tua casa. Pai, nos perdoa, porque nós somos infiéis a Ti. Nos perdoa, Pai, porque algumas circunstâncias chegam na nossa vida e nós não conseguimos permanecer fiel. Mas o Senhor permanece fiel, a Sua palavra permanece fiel. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel conosco. Muito obrigado, Jesus, porque a Sua palavra, ela permanece fiel. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor permanece fiel nas nossas vidas. O Senhor continua nos abençoando, o Senhor continua nos guardando, o Senhor continua nos dando fôlego de vida. Muito obrigado, Jesus. A cada pessoa que entrou para este lugar e não consegue se permanecer fiel a Ti, e esqueceu aquilo que o Senhor prometeu, Pai, em nome de Jesus, que a fé dessa pessoa venha a ser restaurada e ela volte a acreditar naquilo que o Senhor disse para nós. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória. Muito obrigado, Jesus.